Olá, meus caros alunos! Estamos mais uma vez aqui no quadro de disjuntores de força aqui do Todai, como eu havia prometido para vocês, né? Então nós temos aqui uma máscara que ela protege, tá? Para que as pessoas não tomem choque e manipulem apenas os disjuntores principais. Então aqui nós temos o disjuntor principal, que ele pode ser reatado a qualquer momento com esse botãozinho aqui, tá? Eu não vou desligar para a gente não perder a luz aqui do local. Depois nós temos os disjuntores secundários, tá bom? Então, por exemplo, esse disjuntor aqui é de 10 ampere, depois 16, 16, 16, 16, 20 ampere, consome um pouco mais, devem ser tomadas da cozinha, por exemplo, que tem forninho, cafeteira. E aqui nós temos o que? 32 ampere, esse cara é chuveiro, pessoal, 32 ampere é chuveiro, tá? Depois volto a ter mais um de 20 e um que eu improvisei e eu coloquei aqui embaixo, porque eu criei tomadas 220 que não tinha aqui no prédio, tá legal? Então aqui ao lado você tem a designação de onde é cada um, né, pessoal? Então quadro geral, né? Depois eu tenho iluminação, então eu já sei que esse disjuntor ele faz parte das lâmpadas, tá? Tomadas de uso geral da casa estão aqui. Tomadas do banheiro, pessoal, estão aqui. Tomada do micro-ondas, né? Que é sempre bom ter um circuito só para o micro-ondas, porque ele consome bem. Tomadas da cozinha geral, você vê que separado do micro-ondas, a gente fez um só para o micro-ondas. Tomadas da área de serviço, né, lavanderia, por isso um pouquinho mais, porque tem secadora, a secadora consome mais, então a gente colocou uma tomada de 20 ampere, tá? Circuito do chuveiro, galera, olha aqui, 32 ampere, por que ele tem essa barrinha? Ah, tá, porque a gente vai ver daqui a pouquinho lá dentro, ele é dupla fase, tá? Fase 1 mais fase 2, a gente tem que ter ele em dupla fase. Depois, tomada do que aqui? Da varanda, lá na varanda também tem algumas tomadas. E aqui eu fiz tomada 220 volts, pessoal, para uso geral. Por exemplo, eu tinha um forninho que eu comprei e ele era 220 volts, então eu posso utilizá-lo, tá? Geralmente é para forno, para esse tipo de equipamento, ter torneira elétrica também, eu posso colocá-lo na torneira elétrica, tá? Alguém vai falar, mas professor, por que você não colocou, por exemplo, a torneira elétrica e o forninho ligado nesse 220 do chuveiro? É aí que as pessoas têm preguiça de colocar esse outro disjuntor aqui, fazer uma nova malha, pessoal. Colocam junto com o chuveiro e dá problema. Por quê, Todai? Porque daí a pessoa está tomando banho, ela liga o forninho ou o chuveiro a torneira elétrica e cai o disjuntor, tá? Por quê? Porque há uma sobrecarga de corrente muito grande aqui, tá bom? Vamos tirar a máscara então, que eu já tirei os parafusos, tá? Então eu só dei um toquezinho, ela já saiu. Vou colocá-la aqui no chão, para não me atrapalhar. Então, gente, aqui dentro agora, eu queria que você entendesse como é que funciona. Eu queria lembrá-los que esta máscara nunca deve ser retirada por pessoas que não são habilitadas a mexer com eletricidade. É muito perigoso ficar circulando nesta região interna aqui. Por isso que tem essa mascarazinha, tá bom? Muito bem, pessoal, aqui nós temos então fase 1, fase 2 e neutro. Por quê? Porque nós estamos em São Paulo. São Paulo, tanto a cidade aqui, a região metropolitana, a gente tem essa relação aqui, né? Então a gente pode fazer com um fase e com um neutro, um azul e um preto, a gente pode fazer circuitos de 127 volts, tá? Agora, se eu pegar duas fases, eu posso fazer circuitos de 240 volts, tá legal? Muito bem. Eu vou proteger o neutro, Todai? Não, essa parte do disjuntor aqui, ela só é para conexão, ele passa do outro lado, mas eu não protejo não. Ele vem por trás e ele vai até este barramento que eu estou colocando o dedo aqui, você está vendo que eu não estou tomando choque. Por quê? Porque é neutro, galera. Eu estou com todo o circuito alimentado, ó. Eu posso colocar aqui a mão que eu não vou sentir choque, tá bom? Ó. Por quê? Porque é neutro, né? Muito bem, essas anilhas aqui, elas me dão uma noção de que ramo de circuito que eu estou trabalhando, tá? Então tá mais ou menos aqui identificado. Então todo esse barramento aqui é de neutro, é de retorno da Eletropaulo, tá bom, gente? Ele não tem, vamos dizer assim, ele não está vivo, que a gente chama, ele não traz a corrente, é uma corrente de retorno, é de volta. Por quê? Porque se não tiver retorno, né, você não tem diferença de potencial, lembra? A diferença de potencial, a tensão de uma tomada, ela aparece através da fase e de um retorno. E quando que é 240, Todai? Quando for 240, uma das fases faz o papel do retorno. Tá legal? Muito bem. Gente, vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora desse lado do barramento. Então aqui eu tenho protegido com uma bitola de quase 10 milímetros quadrados, né, ou mais, bem forte, olha o tamanho dos fios, né? São as fases. Essas fases elas vão derivar, pessoal, em pequenos circuitos menores, que são separados com as anilhas, tá vendo? Só queria chamar a tua atenção aqui no chuveiro, ó, aqui no chuveiro, que é 32 ampere, né? Que eu tenho exatamente entrando aqui no chuveiro uma
Uma de cada, eu tenho uma anilha amarela e tenho uma anilha azul, tá vendo? Por que, Todai? Porque justamente, galera, eu vou ter duas fases distintas, tá bom? Aqui embaixo na tomada também, como eu fiz, eu fiquei com preguiça, não coloquei as anilhas, mas eu tenho um de cada fase, fase 1 e fase 2 também aqui, tá? Para poder entrar. Muito bem. Agora o que nós temos aqui do lado, no cantinho, ó? Eu também vou colocar o dedo aqui, não vou tomar choque, tá vendo, pessoal? Tô colocando o dedo aqui, não tô tomando choque. O que é isso aqui? Isso aqui são os verdinhos, eles são fio terra. Professor, o aterramento é aquele que é o terceiro pino da tomada, aquele que eles inventaram agora que tem o terceiro pino? Exatamente. Qualquer sobrecarga do aparelho, ele tem que recair sobre ele. Onde que ele é ligado, Todai? Ele vai ser ligado aqui, ele vai para o prédio, vai lá para a coluna do prédio, né, pessoal? Vai ser ligado embaixo do edifício. Quando a gente faz a construção do edifício, a gente coloca uma barra de cobre, né, com material quimicamente preparado para melhorar esse aterramento. Então qualquer sobrecarga que eu tenho em qualquer máquina aqui que está ligado no terceiro pino, ela vai fugir para lá, tá bom? E as fases? Bom, a fase, turminha, eu tenho então a primeira fase, a segunda fase, então as fases eu vou derivando. Por que tem algumas que estão com anilha azul e algumas com anilha amarela, Todai? Ah, tá, é porque eu estou trabalhando com duas fases, né, galera? Então o que eu fiz? Eu equilibrei o meu circuito, de tal maneira que metade da casa fica com uma fase e a outra metade da casa fica com outra fase. Ah, entendi. E aí sempre elas vão ter o neutro, né? Isso mesmo, tá bom? Isso aí, pessoal, um vídeo curto, rápido, pra gente poder entender como é que funciona, né? Mas basicamente é isso que são essas malhas que a gente cria no circuito, tá? Prestando atenção então que quando for fase e quando for fase 1, fase 2, ó, fase 1, fase 2, a gente vai ter o controle pelos barramentos aqui, ó, pelos disjuntores, elas são protegidas, né? O que acontece? Se uma corrente de um determinado circuito, por exemplo, circuito de iluminação, ele passou dos 16 amperes, o que vai acontecer, Todai? O que vai acontecer é que se ele passar de 16 amperes, ele vai atuar. E esse disjuntor vai cair. E eu vou ficar sem luz, né? Então esse aqui é o da iluminação, ó. Não, esse aqui deve ser da iluminação. Ó, tá vendo? Eu dei uma cortada e ele parou com a minha iluminação aqui. Aí eu volto, acho que não deu para perceber pela câmera, né? E ele volta a atuar, tá legal? E assim por diante. E neutro? Neutro não, eu não preciso ter proteção para o neutro. Então o neutro tem barramento, ó, tá vendo? Tá tudo aqui no barramento, tá legal? O terra também é para sobrecarga, tá bom, gente? E esse é o geralzão. Se eu derrubar ele aqui, ó, vai cair toda a tensão da casa. Quer ver que beleza, ó? Pronto, ó, caiu tudo, pessoal. Derrubei exatamente tudo, né? Agora eu volto a ligar aqui, ó. Vai todo mundo ligar de volta aqui, tá bom? Eu derrubei a casa inteira agora. E é assim que a gente vê, então, como funciona o quadro de distribuição de uma casa, tá legal? Grande abraço, qualquer dúvida deixa no teu comentário.